Vamos lá. Bora lá. Ao projeto de lei número 222 de 2021, de autoria do prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa no município de Ribeirão Preto para o exercício de 2022. A matéria está em discussão. Não havendo vereadores para discutir? Para encaminhar. Não havendo vereadores para discutir, para encaminhar a vereadora Duda Hidalgo. Se quiser usar... Uma demanda popular que se fizesse esse projeto. Não foi projeto que a gente tirou da nossa cabeça. É um projeto que munícipes queriam que fosse implementado. Que isso é um problema dentro da nossa cidade. A gente tentou resolver de alguma forma. Assim como tantos outros projetos que estão aqui colocados e que é exemplo da pauta que a gente tem hoje, simplesmente foram deixados de lado, jogados às traças, como se a gente não tivesse esses problemas que deram origem a esses projetos. Então eu venho aqui demonstrar minha insatisfação, mais uma vez, com a falta de ouvidos que essa prefeitura tem e que choca, afinal, uma prefeitura que se diz global e acolhedora, mas que nem sequer respeita um poder inteiro que impera aqui dentro da cidade, que é o poder legislativo. Então, fico muito... Em Ribeirão. E o que a gente vê, tanto o PPA quanto o LOA, refletem um modelo de cidade que a gente não concorda, que é um modelo excludente e para poucos. Nosso mandato construiu uma série de análises, de estudos, de audiências públicas, e a gente sabe que essa cidade, que aparece nas peças orçamentárias, está muito aquém do que a gente precisa. Então são muitos exemplos. A população mais vulnerável está fora da LOA, está fora do PPA. Né? Não tem políticas públicas de acolhimento, como bem colocado, políticas estruturantes, né, de transporte, de moradia, habitação, urbanismo. Isso está muito aquém. Assistência social ter redução em meio a uma pandemia é absurdo, é abandonar as pessoas à própria sorte. Então a gente indica e orienta o voto não, a gente não pode acatar esse modelo de cidade, que não foi construída conosco, que não teve diálogo com a Câmara e com audiências. Explicita como foi o nosso trabalho em toda a reforma administrativa, na LOA e no PPA. Uma luta bastante grande para fazer valer com que o orçamento de Ribeirão Preto fosse aplicado nas áreas mais carentes e que mais necessitam, sobretudo nesses 2 anos de tamanha dificuldade. Nós temos nesse pacote das emendas vetadas dentro desse projeto, uma emenda feita em especial pela Comissão de Finanças dessa casa, assinada por todos e todas vereadores, que tratava da questão do reajuste inflacionário e real da categoria dos servidores públicos municipais. Havia um consenso sobre isso e que está sendo amplamente discutido, tanto dentro do sindicato quanto dentro do governo, que passou e vai passar necessariamente por essa casa. Por isso... Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite ao senhor e a todos e a todas, vereadoras. Faço aqui minha as palavras de Duda, da Judete e do Ramon. E quero acrescentar, Judete, a gente acompanhou, é o 2º mandato desse prefeito, e a gente acompanhou de perto as 2 campanhas que ele fez. Ele dizia na campanha dele que ia fazer uma cidade humana, acolhedora, né? A campanha foi uma, a prática é outra, nos 2 mandatos. Nos 2 mandatos. E essa questão do orçamento é exatamente essa situação. Esse tratamento com os servidores, se ele quer ele dizia na campanha dele, inclusive, que ia valorizar o serviço público, ia valorizar o servidor público. E valorizar o serviço público é valorizar o salário dos servidores públicos. É você de fato, se você quer de fato valorizar o serviço público, tem que valorizar o servidor público, e valorizar o servidor público é dar o aumento que realmente eles precisam. Eu quero aqui, Zucoloto, é a 2ª vez que o senhor coloca a questão do orçamento, eu acho importante a colocação do senhor, eu quero acrescentar aqui, que nós podemos fazer um trabalho para o orçamento participativo. Eu acho que é melhor a cidade de Ribeirão Preto e todas as entidades, sindicatos, associações, todos, a sociedade organizada, discutir de fato o orçamento desse município. Como a Duda colocou, que quase 4 bilhões de reais, né, que fica na mão do prefeito para ele decidir o que ele quer fazer. Decide obras, ele não decide discutir com a população a vida das pessoas. Somente obras, viaduto. Quero discutir a vida das pessoas dessa cidade. E o orçamento participativo nos dá oportunidade para isso. Por isso eu coloco aqui, Zucoloto, assim embaixo do que você coloca, e acrescento. A cidade precisa discutir o orçamento através das suas organizações. Por isso, eu encaminho aqui não acolhimento ao veto. Obrigado, vereador França. Acolhido o veto. É isso aí, Ricardo. É isso aí, João. Pois é. Vamos lá. Essa votação ela é emblemática, né? A gente já falou no último programa do PPA, que também era... O PPA, a diferença do PPA e da LOA é o período, né? O PPA é o orçamento do período de 4 anos, a LOA é anual. E aí a gente tem o mesmo fenômeno que acontece, né? Os vereadores fazem várias emendas ao orçamento, pedindo
recursos para determinados programas, para determinadas áreas. O prefeito veta todas as emendas, sem nenhuma exceção. E aí, quando chega o veto na Câmara, teve essa votação em que a base do governo sustenta o veto, inclusive contra as emendas da própria base do governo. Essa que a gente tem averiguado em todo o mandato do Nogueira, né? Então, e aí, o que você me diz, Ricardo? Eu acho que essa votação, como você disse, ela é emblemática pelo resultado dela, né? Você vê que foi uma discussão intensa, a gente colocou aí a posição dos mandatos de esquerda, porque realmente são os mandatos que estão próximos aqui do calçadão, mas tiveram outras falas, inclusive de vereadores governistas, como o Renato Zuccolotto, que mais uma vez foi à tribuna, reclamou, mas votou a favor do prefeito, assim como todos os outros governistas. Reclama de que o prefeito não olha para o orçamento, que veta as emendas, mas acabou votando. Só que a votação foi apertada, João, ela estava 11-9, até segundos antes, quando o vereador Igor Oliveira, do MDB, deu o voto número 12 para o prefeito. Se o Igor vota contra, daria 11-10, obrigaria talvez o presidente da casa a votar o Maraca. Mas o que a gente vê é que sempre que o prefeito está na berlinda, o MDB salva o prefeito. Então eu digo, sem nenhuma sombra de dúvida, o MDB é um partido da base do prefeito. Tanto é que tem participação no governo. O MDB de Ribeirão tem participação direta no governo, inclusive coordenando ali a Feira do Livro, né? A instituição Feira do Livro, eu acho que é isso, né? Que o MDB coordena. Então, o prefeito ganhou por conta do voto do Igor Oliveira. Isso é um ponto. Uma segunda questão é que o prefeito realmente ignora a questão do parlamento há muito tempo. Não é só na questão orçamentária. Outras propostas de lei que os parlamentares fazem são vetadas, né? Algumas delas com justiça, porque de fato são inconstitucionais. Mas o fato é que todas elas acabam sendo vetadas. Todas, do orçamento ou não. E isso é um problema que precisa ser resolvido, a meu ver, pela Câmara de Vereadores, discutindo de frente a frente com o Executivo. Até onde nós vamos com essa situação? E aí eu entro na questão do orçamento. O França disse bem, por 2 vezes o Zuccolotto foi à tribuna e disse o seguinte, vou lutar pelo orçamento impositivo. Essa questão do orçamento impositivo eu tenho uma opinião. Eu não sou contrário a ela, mas eu acredito que no nível municipal, esse orçamento impositivo deveria ser um orçamento temático e feito por bancadas ou por grupos de vereadores. Então, por exemplo, uma parte do orçamento para projetos temáticos na educação, projetos temáticos na saúde, projetos temáticos na assistência social. Eu sou contra, a princípio, fazer o orçamento impositivo no picadinho e no varejo, vereador por vereador. Eu acho que isso não contribui para a política municipal e para a elevação do debate político dentro de um município. Então, sou favorável a uma parcela do orçamento impositivo do ponto de vista de projetos estruturantes de projetos temáticos, feitos coletivamente, ou por bancada ou por grupo de vereadores. E sou totalmente favorável ao questionamento que o França fez. Eu acho que o França fez o questionamento da noite. Ele disse, Zuccolotto, vamos lutar pelo orçamento participativo. Vamos dar uma porcentagem do orçamento para que as associações de moradores, para que outras entidades importantes de Ribeirão Preto e a própria população possa participar e votar o orçamento. Por exemplo, a população aqui do Planalto Verde 1 e da região da Zona Oeste, que nós tivemos aqui no início do programa, poderia ter uma parcela de voto para dizer, nós queremos recapear a Avenida Rio Pardo, nós queremos abrir aqui as ruas da Avenida Rio Pardo, nós queremos resolver o esgoto aqui, e isso aqui nessa região e em qualquer outra. Então, eu acho que o França, além da Duda e do Ramon e da Judete, que apontaram claramente que o prefeito cortou na assistência social para aumentar na infraestrutura, e isso é errado do ponto de vista de que nós estamos ainda numa pandemia e precisamos de assistência social, eu acho, João, na minha opinião, que o França fez a fala da noite. Ele apontou para o Zuccolotto e disse, Zuccolotto, você está querendo aí fazer o orçamento impositivo para fazer a política do varejo? Vamos fazer o orçamento participativo, que é muito mais importante. Então, para encerrar minha fala, João, sou favorável ao tal orçamento impositivo, desde que seja um orçamento temático, por conjuntos ou por bancada de vereadores. E sou favorável totalmente ao orçamento participativo. Isso é fundamental. Acho parabéns ao França por esse questionamento, João. Ricardo, eu também achei que a fala do França foi, de fato, uma fala muito importante e que faz essa análise do orçamento, né? Tem o orçamento do jeito que está hoje, que quem manda é a prefeitura, somente a prefeitura. Existe o orçamento impositivo, que seria uma parte desse orçamento ser destinado para os vereadores fazerem a destinação sem que haja a intromissão do Poder Executivo.
Eu não sei, eu preciso ter a gente precisa ter uma discussão mais a fundo sobre isso, porque assim, por bancada também é meio perigoso. Assim, é interessante que cada vereador tenha a mesma parcela do orçamento para dividir, e eu acho que na hora de você fazer a destinação, aí sim ter as determinações de onde pode ser encaminhado esse dinheiro, porque assim, se você libera geral, aí o vereador pode destinar a parte do orçamento para uma ONG amiga dele, ou para uma empresa que faz algum serviço que depois volta para a campanha. Mas não, eu acho assim, beleza, cada vereador tem um X% do orçamento lá, sei lá, cada vereador tem 100 mil para distribuir, mas esses 100 mil só podem ser gastos ou na educação, ou na saúde, ou na cultura, e de acordo, assim, só pode ser gasto com a administração direta, por exemplo, só pode mandar para um programa e não para uma empresa. E aí eu acho que seria importante. E o orçamento participativo, que é o suprassumo da democracia no âmbito municipal, que é uma experiência que já deu certo em várias cidades, inclusive em Ribeirão já teve orçamento participativo, e que entrega à população a possibilidade de escolha de parte do orçamento. É que as pessoas não podem entender que é o orçamento total. Isso não é. A prefeitura tem a prerrogativa de destinar o orçamento, mas só que existe um pedaço do orçamento que dá para ser encaminhado de acordo com a vontade da população, e aí, no caso, ou de acordo com a vontade dos vereadores. É assim, na minha visão, tipo, quanto mais democracia, melhor. Então, se a população consegue fazer um espaço de debate que consiga destinar as verbas assim, é o melhor dos mundos. Se não tem isso, aí se os vereadores que são eleitos, que é uma eleição proporcional, que é aquilo que a gente já tinha falado antes, que representa o total da população, também uma parte, pô, legal. E agora, só a prefeitura, que representa só a parcela majoritária da população, aí a gente vê esse problema que vem se perpetuando desde o começo do governo Nogueira. Outra coisa, Ricardo, só para concluir isso, que só para concluir que eu digo a minha fala, sobre a questão das emendas. Nessa LOA foram criadas emendas que dão um gasto de 260 milhões. Isso foi o que o prefeito falou, inclusive. Está lá no veto, está escrito, são 260 milhões de reais que as emendas destinariam do orçamento. Só que qual é o pulo do gato aí? Que o prefeito, inclusive, ele poderia ter aceito todas as emendas sem alterar o orçamento. Sabe por quê? Porque na LOA, tem lá o artigo 6º da LOA, fala o seguinte, fala que a prefeitura tem a prerrogativa de remanejar 10% do orçamento sem precisar mandar para a Câmara. E 10% do orçamento só da administração direta, que eu não estou falando da administração indireta, só da administração direta, o orçamento está em 3 bi. Que o França lá falou 4, mas é contando tudo, né? Mas só da administração direta são 3 bilhões. 10% de 3 bilhões são 300 milhões. Isso. É mais do que o que os vereadores queriam destinar do orçamento. Então ele podia aceitar todas as emendas e na execução remanejar todas elas. Pegar e votar do jeito que ele queria, sem ter que vetar as emendas. Porque agora ele veta, depois ele pode remanejar mais 10% sem mandar nada para a Câmara. Então, essa é a loucura do negócio. É tipo, o prefeito espanca a Câmara sem deixar com que o poder dado pelo voto aos vereadores de interferir no orçamento seja feito de fato. E aí eu vou ainda mais. Se os vereadores quisessem vetar, quisessem derrubar a LOA, não é o fim do mundo. O que o pessoal prega é que se os vereadores não aprovam a LOA é o fim do mundo. Não é. O que acontece é que o prefeito vai ter que governar o próximo ano com o orçamento do ano passado ajustado com a inflação. Só que aí, se a gente pega o orçamento do ano passado, tinha mais verba para assistência social, tinha mais verba para cultura do que o orçamento desse ano. Então era melhor que a gente governasse com o orçamento do ano passado do que com esse novo orçamento que tira essas verbas todas. Ô João, eu quero só dar uma última palavra sobre isso, concordo totalmente com o que você falou. Eu acho que essa questão de
como que o orçamento de Ribeirão Preto pode ser mais democratizado, eu acho que é a questão que tá colocada, participação dos bairros, das pessoas, na decisão orçamentária da cidade, numa parte dela, né? Pode colocar aí 5% do orçamento vai ser decidido pela população. Eu acho que isso já é um avanço importante. E também fazer com que a Câmara de Vereadores tenha condições de, como um poder instituído, também dar as suas opiniões sobre o orçamento. O que eu quero dizer aqui é a questão da hipocrisia, né? E aí eu não quero direcionar minha crítica só para o Renato Zuccolotto, eu vou direcionar minha crítica para toda a bancada de defesa do prefeito. Não adianta ir na tribuna e fazer um discurso indignado, porque não tem nada no orçamento que os vereadores façam, mas chega na hora dos projetos do prefeito, votar todos sim, entendeu? Então não adianta. Aí quer fazer uma coisa de verdade, ô João, muda a lei orgânica, faça aí uma união de forças dentro da Câmara de Vereadores, altera a lei orgânica, coloca aí o orçamento participativo para funcionar em Ribeirão Preto, coloca aí um orçamento impositivo da Câmara de Vereadores, faça realmente. Eu quero ver se tem peito para enfrentar o prefeito, porque o que a gente viu até agora, tanto no primeiro mandato quanto nesse segundo, é que a bancada governista vota sim em todos os projetos do prefeito, mesmo reclamando. Então, eu não vou, e quero aqui pedir licença para o Renato Zuccolotto, eu não vou acreditar na indignação dele da tribuna, enquanto eu não ver o Renato Zuccolotto de verdade enfrentando o prefeito. Porque palavras são palavras. Agora, o fato é que se você pegar todas as votações para o Nogueira, a bancada do Nogueira votou sim em todas, mesmo prejudicando a própria Casa de Vereadores. Esse é o fato, João. Então, assim, eu vou acreditar que a Câmara está de verdade colocando a cabeça para cima e querendo realmente ter uma participação efetiva em Ribeirão Preto quando eu começar a ver no painel isso traduzido em voto. Por enquanto, eu me coloco aqui no papel de cético com relação a isso. Eu ouço, acho até importante que se critique, acho importante que o Renato Zuccolotto vá na tribuna criticar o prefeito, mas enquanto eu não ver no painel que isso está se traduzindo em voto, João, eu fico na minha, viu? E, Ricardo, só uma coisa que eu esqueci de falar, eu tenho pleno acordo com o que você falou, eu acho que a Câmara precisa ter o voto que tem o discurso. Né? Tem um discurso, se o discurso fala que a prefeitura está errada, tem que votar contra as coisas da prefeitura. É simples. Mas uma outra coisa, Ricardo, não sei se você percebeu que todos os vereadores no nosso vídeo estavam com um adesivo na roupa. E era justamente sobre o que a Judete estava falando e o França falou também, que é dos servidores municipais. Dentro da LOA, a Comissão de Finanças tinha garantido o reajuste dos servidores, que foi vetado pelo prefeito. E os servidores agora eles estão justamente na campanha salarial desse ano para conseguir o reajuste, porque durante a crise, durante o governo Bolsonaro, aí, os reajustes estavam todos proibidos. E a inflação comeu solto o salário de todo mundo. Então, é muito importante estar falando que está tendo agora essa luta sindical pelo reajuste dos servidores públicos, e é um reajuste justo e válido, porque eles tiveram seus salários com o poder de compra diminuído brutalmente nos últimos anos. E a gente viu que o próprio Bolsonaro, o Dória, estão falando que vão aumentar os salários, é justamente por causa disso, porque o serviço público não aguenta mais um ano de arroxo nos salários. E aí a gente vai tendo cada vez mais um serviço público empobrecido e que desacelera a economia e tudo mais. Então, só para fazer essa ressalva aí de que está tendo, e os vereadores ali estavam todos apoiando